Bom, meu nome é Ives Dantas, sou professor de Física e engenheiro eletricista e hoje eu vou dar um relato aí sobre a questão, do empreendimento. Bom, eu comecei a empreender basicamente no ano de 2019, mas a gente não tem como falar de empreendimento sem falar de história. Quando eu ainda estava no ensino médio, eu comecei a ministrar aulas de matemática, de física e de química. E aí eu comecei a perceber que existia uma lacuna muito grande na física. Até que então, esse professor me fez um convite. Assim que eu passei no vestibular para engenharia elétrica na UFCG, eu ministrar aulas de física na cidade de Patos. E ali naquela oportunidade eu fiquei 6 meses. Ali eu percebi que existia uma regra, não era eu que ditava os horários, não era eu que escolhia o material ou ditava sequer a minha metodologia. Eu tinha que me adequar às regras dos outros. Então, muito disso fez com que eu quisesse, que eu buscasse empreender. E aí, quando foi no ano de 2018, eu conheci um amigo, que hoje é meu amigo, meu sócio, Paulo Tibúcio, e aí nós montamos aí o Disciplinas Isoladas, que é um curso, de isoladas, que tem vários sócios, na cidade de Patos em formato presencial. E aí a gente montou, começou a fazer sucesso, foi aumentando com uma turma de 15 alunos, depois a gente passou para uma turma de 30, depois a gente chegou até ter 3 turmas de 15 alunos, totalizando aí em torno de 45 alunos, chegando ali mais ou menos no ano de 2019. E aí no ano de 2019 eu acho que foi o verdadeiro boom. Até então a gente fazia coisa um pouco amadora, vamos assim dizer. A gente não tinha um CNPJ, era aquela coisa, recebia na conta de um, recebia na conta do outro, e isso ficava difícil às vezes até a gente fazendo a movimentação. Até porque em 2019 o tipo de pagamento não existia Pix, era muito essa questão da transferência, do dinheiro na mão, então a gente tinha um pouco dessa dificuldade da parte financeira. E aí a gente contratou uma pessoa para ficar responsável por esse setor financeiro. E aí a gente tira um certo prolabore, hoje ainda, desse cursinho. No final de 2019, eu montei, outra empresa. Eu entrei em contato com uma amiga minha, ela tinha participado de alguns eventos envolvendo hoje o que chama de marketing digital, e aí ela me mostrou alguns resultados e aquilo ali me tornou encantado. Não encantado pelos resultados financeiros que aquilo poderia dar, mas me tornou encantado porque eu disse assim, caramba, é a oportunidade que eu tenho de eu desenhar a minha metodologia para ser aprovado no vestibular em física e entregar para qualquer aluno do Brasil, não me limitar ali com apenas uma cidade ou com um estado. Então, à medida que eu fui trabalhando em cursinhos, fui trabalhando em escolas, eu sempre sentia esse aperto, vamos assim dizer. Você não pode, sair muito do eixo, você não pode sair da metodologia, você tem que cumprir um conteúdo. E muitas das vezes eu queria fazer experimentos, eu queria fazer uma atividade diferente com os meus alunos, que de fato fizesse a diferença na vida deles. E aí em 2019, final de 2019 para o começo de 2020, foi criado o nosso curso Física com Ives. E aí o Física com Ives, ele surgiu para ser um curso integralmente online, não deixando o meu curso presencial de lado, mas que eu conseguisse impactar outros alunos. E aí, em 2020, todo mundo bem sabe, nesse intervalo que a gente preparava o curso, aconteceu a pandemia. E aí com essa pandemia a gente precisou entender que a gente precisou profissionalizar de formato digital. Então eu tive que entrar com um certo capital para a gente poder investir, por exemplo, nesse estúdio aqui. A gente investiu em muitos equipamentos, errou muito, fez jogo de luz, fez quadro, fez vários testes, mas a minha formação em engenharia elétrica, ela não me ajudou nessa parte empreendedora. Eu tive que fazer outros cursos. Eu fiz curso pelo Sebrae, eu fiz mentorias com pessoas vinculadas ao Sebrae, com empreendedores que me mostraram o outro lado que eu não via. Eu só vi o lado positivo. As condições são as minhas, eu coloco os meus horários, eu que faço o que eu quero no meu negócio, eu que imponho as regras, eu que dito o preço. E eu tinha um grande problema, que foi sanado em uma dessas mentorias, que eu acho que foi um dos principais problemas que eu estou caminhando para não ter hoje. E eu vou explicar para vocês por quê. Foi justamente o seguinte, eu tinha uma dificuldade em entender que o usuário não era o meu cliente. Quem passa o cartão, quem faz o pagamento da mensalidade, no final é um pai ou uma mãe, tendo em vista que a maioria dos meus alunos, eles são aí ainda adolescentes. Então, nesse sentido, o usuário, que é o aluno,
ele é diferente do cliente. Então eu precisei, muitas vezes, ao invés de focar em conversar com o aluno, eu precisei focar no cliente. E isso, essas mentorias me ajudaram, sabe? Eu fiz essas mentorias e isso me ajudou. Eu ainda vejo, né, como forças, né, essa vontade de crescer, essa vontade de querer fazer mais, essa vontade de querer impactar. E agora com o curso de engenharia elétrica terminado, o meu ramo, né, vamos assim dizer, que é o ramo da educação, eu estou mudando, né? Eu foco nessa área de pré-vestibular, mas também eu estou começando a fazer um foco na parte de engenharia elétrica. Já estou prestando algumas consultorias para alguns engenheiros, para alguns arquitetos, fechando algumas parcerias. E o negócio ele está andando, mas a certeza que eu tenho é que meu negócio é educação. Ou seja, é treinamento, é capacitação, é transformar a vida das pessoas, fazer com que elas consigam, de certa forma, ter uma realidade diferente. Eu acho que é isso que me faz guiar em frente para o empreendedorismo. Uma das dificuldades maiores, eu acho que de empreender, sem sombra de dúvidas, para mim, né, a minha principal fraqueza, eu entendo como sendo a parte administrativa. Como eu muito foco muito no fazer, às vezes eu tenho muita dificuldade em precificar, em dizer, ó, esse serviço vale tanto, esse serviço vale tanto. Eu gosto de negociar, mas eu tenho uma dificuldade gigante em impor preço. E aí eu tive muita dificuldade também nessa questão de montar CNPJ, declarar imposto de renda, toda essa parte, vamos assim dizer, burocrática para a empresa funcionar, a minha formação não deu. Então eu precisei, de certa forma, tentar compreender o básico e hoje a gente tem dentro da empresa, a gente está caminhando para ter um funcionário aí que vai ficar responsável por isso. Mas eu preciso ter pelo menos noção, né? Eu fiz uma mentoria e me disseram assim na mentoria: você não precisa ser bom em tudo, mas você precisa saber os fundamentos de tudo. Então assim, eu não sou o craque em anunciar na internet, mas eu sei o fundamento, eu sei a base, o que é que tem que fazer, quais são os botõezinhos ali que aperta. Hoje eu não tenho mais tempo para fazer isso, mas eu sei a base ali. O cara vê ali que o funcionário está fazendo algo que eu vejo que não vai dar um resultado. Opa, né? Eu não sou designer, mas eu tenho que entender os fundamentos. Eu não sou filmmaker, mas eu tenho que entender os fundamentos. Eu não sou administrador, mas eu tenho que entender os fundamentos. Então, o empreendedor, eu acho que ele tem que ser hoje multifuncional. Ele tem que ser especialista, obviamente, naquilo que ele propõe, né? Mas ele também precisa ser multifuncional. Eu acho que com isso aí tá legal, né? A entrevista. Então, gente, um abraço para quem quer empreender. Começa agora, não espera terminar curso de graduação. Vai em frente e tamo junto.